objetivo desse repasso de NCD é meio que vocês saibam pontos que tem que sim ou sim saber para a segunda parcial de NCD. A segunda de parcial de NCD é um pouco mais fácil. Por quê? Porque vocês já conhecem a cátedra, vocês já conhecem suas professoras, já sabe até onde eles são rígidos na correção. Então, meio que você já se prepara porque você já conhece um pouco. Tem também pontos, né, que é muito bom de entender, é conhecer o seu professor. A gente sabe que em CD, quem faz o parcial é o professor. Se sua professora, ela é, não sei, especialista em alimentação, então provavelmente na sua prova vai ter mais de alimentação. Se sua professora é especialista em microbiota, então na sua sala pode ter um pouquinho mais de microbiota. Então também isso é importante. Você entender até onde o seu professor vai para você dar um enfoque a mais ali também. Esse repasso mesmo que vai ser geral, o que vocês têm que saber sim ou sim de cada núcleo. E como a gente sabe que em CD já tem aquela pegada de tem que ser exatamente como a Bíblia, e às vezes a gente realmente não consegue decorar, tem algumas palavrinhas-chave que sim ou sim você tem que colocar ali na sua resposta, que vai te ajudar. Então vamos lá. O primeiro núcleo é o núcleo de imunização. É um núcleo um pouco relativamente fácil, né? Porque vocês já viram um pouquinho em ADN, né? Primeira coisa, entender a definição de imunização, porque sim, pode ser perguntado. Na verdade, tudo que está no slide foi perguntado e pode voltar a ser perguntado, né? Imunização consiste na indução e produção de uma resposta imune, né, imunitária específica por parte de um indivíduo sano suscetível como consequência da administração de um produto imunológico, ou seja, a vacuna. Ou seja, o que é imunização? É quando a gente induz o nosso corpo a produzir uma defesa específica ali contra uma doença através da vacina. E o que é vacina? Vocês já devem saber, porque também tem uma prova de ADN. É uma suspensão de micro-organismos vivos, inativados ou mortos, mortos ou fracionados deles mesmos, ou partículas proteicas que, ao ser administrada, induz uma resposta imune. Ou seja, a vacina pode ser feita com vírus, bactérias, vivos ou mortos, ou pedaços deles, né? Isso que quer dizer a definição de vacina. E aí, de cara, que é a pergunta clave de NCD, é que resposta imune se produz mediante essa vacina? Então, aí a gente vai ter dois tipos de imunidade, né? Vou dar aqui um zoom para a gente dar uma focada aqui, que vai ser a imunidade ativa, não sei se estão vendo direitinho, imunidade ativa, tá? Aqui. E imunidade passiva. Isso aqui, gente, pergunta de prova sim ou sim. O que é a imunidade ativa? A imunidade ativa é aquela que produz uma resposta, e essa é a melhor definição. Ela produz, por quê? Já vamos comparar a imunidade ativa com a imunidade passiva. A passiva é a transferência. Então, quem produz uma resposta é sempre a imunidade ativa. E quem transfere uma resposta, os anticorpos, né, para gerar uma resposta, é a imunidade passiva. Ou seja, a imunidade ativa se produz em resposta a todas, tanto a ativa como a passiva, vai ter a artificial e a natural. Então, você vai botar o seu exemplo de acordo com a definição. O que é que produz uma resposta artificial? Uma vacuna, porque ela já está pronta. Você só vai injetar e ela vai produzir uma resposta mediante a vacuna artificial. E como eu produzo uma resposta natural? Me enfermando. Quando eu tô doente, o meu corpo começa a trabalhar, né, para produzir uma resposta contra aquele vírus, aquela bactéria, enfim. Então, a imunidade ativa, ela produz uma resposta, e a imunidade passiva, ela transfere. E ela vai ser a transferência de anticorpos ao indivíduo para produzir essa resposta. Então, como é que eu produzo uma resposta artificial? Por meio das imunoglobulinas. E como é que eu produzo uma resposta natural? Durante o embaraço, a amamentação, né? Durante o embaraço, por exemplo, o canal de parto, né? Também durante a alimentação, leite materna. Então, isso seria natural. E artificial, é imunoglobulinas. Então, passiva, eu recebo, tem a transferência de anticorpos prontos, né? Natural, da mãe para o bebê na gravidez, ou artificial por meio de imunoglobulinas. Já na imunidade ativa, né? A gente produz os anticorpos, né? E aí a gente, entendendo isso aqui, que isso aqui é pergunta clave, inclusive caiu na minha prova no passado, não pergunta, mas tem professores que englobam muito como se compõem as vacinas. Então, sim, saber que as vacinas são compostas de líquido de suspensão, preservativos, conservantes, estabilizadores, antibióticos e adjuvantes. Apenas um tipo de vacina vai requerer adjuvantes, que a gente já vai ver elas também, tá? E aí a gente vai ter vários tipos de vacina, tá? Então, se a gente vir aqui, tipo de vacina, a gente pode ter vacinas combinadas, que é uma vacina combinada, é uma administração conjunta de várias vacinas. Já a de subunidade e micro-organismos, a gente vai ter também de vacinas conjugadas. A vacuna conjugada
Então, aí vai ter também a vacuna conjugada. Que o que é a vacuna conjugada? A vacuna conjugada é uma vacuna que foi desenhada, né, para proteger contra bactérias que têm uma cápsula. É, e essa cápsula, esse polissaccárido capsular, normalmente, o sistema imune dos bebês não reconhece muito bem. E aí, o que é o problema? Como, por exemplo, tem a influenza tipo B, né, e a Neisseria meningite também, e o Streptococcus pneumoniae, vocês vão ver tudo isso em ADN, ou estão vendo, eles têm essa cápsula. E em bebê menor de 2 anos, não vai reconhecer muito bem. Então, as vacunas, elas têm que ter essa conjugação. O que é essa conjugação? A vacina, ela vai se unir a uma proteína e essa proteína faz que o sistema imune do bebê reconheça melhor o antígeno e produza uma resposta imune. Então, a vacuna conjugada é porque ela vai ser conjugada, né, com uma proteína para ser reconhecido pelo intestino do bebê. Isso seria uma vacuna conjugada aí que a ADN pergunta muito e a NCD também, às vezes, as professoras se perguntam de vacuna, vai perguntar dela, porque ela tem essa conjugação e o pessoal às vezes não entende, então eles gostam bastante de perguntar sobre. Classificação das vacunas, perguntas de prova clássica. As vacunas vivas, elas são atenuadas, né? Quer dizer que o agente ele pode estar, ele está, na verdade, debilitado. Por general, só requer uma dose, não quer dizer que todas vai ter só uma dose, mas a maioria, né, requer, por general, uma dose. A resposta é similar ao natural. Se a resposta é similar ao natural, eu já tenho outra característica. Pode causar enfermidade, né, porque o agente está debilitado. E se a resposta é similar ao natural, também pode causar uma enfermidade e pode também replicar. Não requer adjuvantes. Isso que eu comentei com vocês aqui, ó, que adjuvantes eles só vão ter em vacinas inativadas, porque as vacinas atenuadas, elas por si só já são potentes por ter o agente debilitado. Exemplo que eles gostam de perguntar, doublet, viral, BCG. E as vacinas inativadas, né, o agente está inativado, né, é bem parecido com a resposta de cima. Se você consegue lembrar de uma, você consegue lembrar de outra. Se a atenuada requer uma dose, a inativada requer mais de uma dose. E aí eu já tiro um exemplo. O que é que eu tomo todo ano? Antigripal. Então, se me pedir um exemplo fácil de uma vacina inativada, antigripal, que eu tô tomando todo ano, né? A resposta é menos intensa e duradoura, né? Por isso que às vezes requer mais de uma dose. Requer adjuvantes, tá? E não se replica e nem causa enfermidade, porque o vírus está totalmente inativado. Exemplo, a gente tem IPV, hepatite A e a antiviral também, tá? Uma coisa que eles gostam muito de perguntar também são as definições, tá? Quando a gente for falar de cobertura de vacinação, vamos lá. A definição, ela tem que ter o que é a cobertura de vacinação, que vai ser toda a população objetivo que ha sido vacunada, mas você tem que explicar o que é a população objetivo na sua definição, para a resposta ficar completa. Então, o que é a população objetivo? A população objetivo são os indivíduos que participam do esquema de rotina, né, de vacinação com requisitos de idade, sexo e lugar de residência. Ou seja, é aquela população que vai frequentemente, né, tomar vacina, já tem um esquema ali rotinário. E você tem que explicar também como se calcula. A resposta ela só é completa se tiver definição, o que é a população objetivo e como calcula. E como calcula? As pessoas vacunadas, que são as pessoas do esquema de rotina, vezes 100, dividido pelas pessoas que faltam vacunar. Isso é como se calcula. Pergunta de final típica, pergunta de parcial típica, tá? Também gostam de perguntar muito imunidade de rebanho, tá? O que vai ser a imunidade de rebanho é o típico da Covid, né? Principalmente no Brasil, porque tem pessoas que é antivacina. Então, o que acontece? A imunidade de rebanho consiste no desarrocho, né, de uma imunidade coletiva, produzido por uma alta cobertura vacunatória e brindando proteção significativa a indivíduos suscetíveis e a proteção de setores não vacunados. Ou seja, quer dizer o quê? A grande maioria de uma população se vacinou, gerou imunidade, né, proteção significativa, e aquelas pessoas que são anti-vacinas, que não se vacinaram, não pegaram a doença, porque a grande maioria se vacinou e confere imunidade aos não vacunados. Isso que acontece na imunidade de rebanho. Já na oportunidade perdida, isso aqui para a vida, vai ser NCD foca em criança, mas também inclui adultos, né? Que é toda visita a um estabelecimento de saúde realizado pelo ninho, que não tem um esquema de vacinação completo, ou não apresenta contraindicação, e não analisa para receber as doses necessárias. O que eles gostam de perguntar aqui é também por que isso acontece, por que pode acontecer, qual é a culpa. A culpa ela pode ser por parte do paciente, como por exemplo, um paciente não tem conhecimento, analfabetismo, pelo pessoal da saúde, por falta de conhecimento, não saber diferença entre doses, quando tem que vacinar, né? E por parte do Estado, falta de vacina. Às vezes também não tem vacinas necessárias, grandes quantidades, então acaba que deixa mesmo para a população de risco, por exemplo, embaraçadas, e acaba que a população ela fica carente de vacinas. Então, oportunidade perdida, imunidade de rebanho, cobertura de vacinação, são as 3 definições que sim ou sim vão perguntar na prova. Outra coisa que eles gostam de perguntar, vacinas, intervalo entre vacinas. De forma fácil e resumida, se a gente tem que saber separar as vacinas inativas e atenuadas. Se eu dou
duas vacinas inativadas, eu posso aplicar no paciente simultaneamente, as duas juntas, porém em sítios anatômicos diferentes, ou seja, eu dou uma em um braço e outra no outro. Isso em duas vacinas inativadas. Se eu dou uma vacina inativada e uma vacina atenuada, eu também posso dar simultaneamente, também, porém em lugares distintos, tá? Uma em um braço e outra no outro. Se eu tenho agora, o único momento que vai mudar, se eu tenho duas vacinas atenuadas, ou seja, o agente está debilitado, eu posso dar simultaneamente ou separadas com ao menos 4 semanas, exceto febre amarela e sarampo. Essas sim ou sim tenho que dar separadas. 4 semanas, tá? E se eu tenho uma neumococo conjugada mais a polissacárido, eu tenho que ter um intervalo mínimo de 8 semanas. Por quê? Porque não posso dar simultaneamente, porque existe distintas formulação. Uma neumococo conjugada, ela pode ser 13V e a outra pode ser 23V, né? São fórmulas diferentes. Então, eu tenho que ter aí pelo menos 2 meses, ou como eles pedem para colocar, 8 semanas, né, de intervalo mínimo. Mas, inativa e inativa mais atenuada também pode ser dado simultaneamente em lugares distintos. Atenuada e atenuada, posso dar simultaneamente ou ao menos 4 semanas de intervalo, tá? Se eu separar, se eu não dar no momento, eu não posso dar no outro dia, eu tenho que esperar essas 4 semanas. Então, isso de intervalo de vacinas. E, basicamente, isso seria o núcleo de imunização. Tem um pouquinho mais, né, porque tem as vacunas de cada mês. Isso eu não coloquei aqui porque, gente, isso vocês, né, tem que parar e tem que realmente entender ali o calendário de vacina. Tem vacinas que se repetem, de 2 e 4 meses se repete, de 3 e 5 meses se repete a primeira e segunda dose, né? A partir de 6 meses começa antigripal. Tem essas diquinhas? Tem, mas vocês realmente têm que tirar o tempo para aprender. Não tem didática, é realmente aprender. Isso aqui é as palavras que você realmente tem que ter, o que não pode faltar. Uma coisa importante que eu botei aqui do calendário de vacinação foi o quê? Que às vezes eles perguntam que vacina se dá na semana 32, né, gestacional, e que enfermidade evita. Essa é uma vacina que a gente dá em embaraçadas, né, em gestantes de 32 a 36 semanas, e é a vacuna VSR, que é a vacuna contra o vírus sincicial respiratório. Ela está desenhada para quê? Para prevenir infecções respiratórias graves causadas por esse vírus. São vacinas que são inativadas, por quê? Porque nenhuma grávida pode tomar vacuna atenuada, gente, tá? Nenhuma. Então, sempre se lembre que o vírus sincicial respiratório é uma vacuna inativada e ajuda a prevenir bronquiolites, pneumonia e complicações mais comuns. Essa eles gostam de perguntar em específico, para ver se vocês vão lembrar. E uma coisa que a gente quase não fala, mas é importante saber as definições das vacinas sistêmicas e não sistêmicas. É algo fácil, mas acaba que muita gente confunde. Que as vacinas sistêmicas já está dentro do sistema, ou seja, apresentam um interesse individual e comunitário que se aplicam à totalidade de uma população, né? Exceto as que têm contraindicação, e está dentro dos programas de vacina e dos calendários vacinais. Ou seja, são vacinas que fazem parte do calendário, como por exemplo a antigripal, que tem um tempo do ano que tem que dar, né? E as vacinas não sistemáticas, elas são aquelas vacinas de caráter individual, baseado na indicação de um médico para aquela pessoa. Por exemplo, uma vacina antitétano, a pessoa se cortou com um ferro, então o médico vai ali passar aquela vacina para aquela pessoa em particular, porque ela precisa. Antirrábica, né? Então, isso seria a não sistemática, que você vai tomar porque você apresenta um fator de risco. E as sistemáticas é que tem ali, né, apresenta assim um interesse individual e comunitário e está dentro dos programas de saúde. Então, qual a palavra-chave? Programa de saúde, está dentro dos calendários vacinais. E as não sistemáticas? Elas são de caráter individual, baseada em indicações por um médico à circunstância individual daquele paciente, tá? E assim a gente finaliza o núcleo de imunização, núcleo 6, com os pontos chaves que você tem que saber. Bem, agora entramos no núcleo 7, de lactância materna. Um núcleo importantíssimo, um núcleo muito grande, mas costuma cair bastante esse núcleo junto com o psicossocial, são uns núcleos que eu considero assim que mais cai, mas depende muito da prova, tem professora que consegue organizar um pouquinho de cada núcleo. Então vamos lá, lactância materna. Primeira coisa do núcleo que tem que saber, sim ou sim, etapas fisiológicas da lactância. Quais são as etapas fisiológicas? Às vezes perguntam, diga as etapas fisiológicas e explique uma. Ou pede para você desarochar apenas a lactogênese, ou pede sistema endócrino autócrino. E vocês precisam saber separar o endócrino autócrino da
etapa fisiológica. Por quê? Porque muita gente pediu para explicar a etapa endócrina da lactância e o que aconteceu, o pessoal colocou a fisiológica. E aí muita gente perdeu a questão. Mas vamos lá. Primeiro, etapa fisiológica da lactância. Mamogênese, que nada mais é que o desenvolvimento das mamas, tá? Então, vai ser o processo que começa lá na gestação, entre as 6 a 8 semanas, com as linhas mamárias, e continua até durante a puberdade, até alcançar a mama adulta, mediante estímulos de estrógeno e progesterona. Lactogênese. Lactogênese, ela vai ser dividida, a gente já sabe, em 1 e 2, mas lactogênese em si vai ser a síntese e secreção de leite, né? Já vamos focar um pouquinho em lactogênese já também. Galactopochese. Galactopochese é o mantenimento da lactância, ou seja, é o sostenimento de secreção mediante a estímulos nervosos, psíquicos, mecânicos, sobre tensão, conductos galactóforos, né? Ou seja, o que quer dizer? É a manutenção da produção do leite, ou seja, por meio da sucção, dos estímulos nervosos, psicológicos, a gente já vai ver que tudo isso influi na produção, na manutenção, perdão, de leite. E galactocinese vai ser o mantenimento dessa secreção, ou seja, a ejeção do leite. Então vamos pensar assim: galactopochese é a manutenção para eu continuar produzindo. Galactocinese é a ejeção do leite. Isso vai envolver um pouquinho a sucção do bebê, encontrar aí as células mioepiteliais, como isso vai gerar oxitocina na mãe, que vai fazer a liberação do leite. Então, isso seria a galactocinese, tá? A lactogênese 1, ela ocorre durante o embaraço. E o que vai acontecer? A mama vai sofrer câmbios estruturais que vai permitir sintetizar os componentes da leite a partir do sangue. Ou seja, vai ter hormonas involucradas como estrógeno, progesterona, prolactina. E a ideia clave da lactogênese 1 vai ser preparação da mama para produzir o leite. Mas ainda não tem a barrada da leite. Por que não tem a barrada da leite? Por um fator importante. Por conta da placenta. E a placenta, ela libera muita progesterona. E essa progesterona acaba inibindo essa barrada. E isso são pontos importantes que vocês têm que saber explicar lá na hora, tá? E aí vem a lactogênese 2. O que é a lactogênese 2? A lactogênese 2, ela já ocorre depois do parto. E o que vai acontecer? A prolactina, né, vai aderir uma função lactotrópica e vai começar a barrada da leite. Por quê? Porque a placenta expulsou, então os níveis de progesterona diminuiu e o nível de oxitocina aumentou. O bebê também, por meio da sucção, vai ali ativar cada vez mais a produção de prolactina, a produção de oxitocina, e aí vai ter produção do leite, né, em resposta ao parto. Então, essas são as maiores diferenças de lactogênese 1 e 2. A 1 ocorre durante o embaraço, né? A mama está sofrendo ali câmbios, né, estruturais, só que ainda não tem a barrada da leite. Por que não tem a barrada da leite? Porque tem placenta ainda, e a placenta tem altos níveis de progesterona. Já a lactogênese 2 ocorre depois do parto, a placenta saiu, o nível de progesterona diminuiu e tem a barrada da leite, tá? Ó, vamos lá. O que é que você tem que falar, né, do controle endócrino da lactância se te perguntar? Quando fala do controle endócrino, você tem que explicar principalmente da prolactina e oxitocina, como elas ali são ativadas. Porque, por exemplo, a prolactina vai ser produzida pela adenohipófise, que é a hipófise ou pituitária anterior, tá? E a partir do estímulo do hipotálamo, vai estimular a produção de leite atuando sobre os lactocitos, tá? E a oxitocina? A oxitocina vai ser produzida pelo hipotálamo e liberada à circulação através da neurohipófise. E o que é a hipófise posterior? E aí, o que acontece? Estimula a ejeção láctea através das contrações das células mioepiteliais, que o bebê vai estar lá fazendo a sucção e contraindo, e ademais também atua favorecendo a sua contração. Então, se perguntar sistema endócrino e autócrino, é falar da prolactina e da oxitocina, tá? E se perguntar etapas fisiológicas, mamogênese, lactogênese 1 e 2, galactopochese e galactocinese. Se pedir, pode pedir cite, explique um, ou explique somente a lactogênese. Se pedir, explique somente a lactogênese, é para você explicar a 1 e a 2. Expliquem somente a lactogênese. Não queiram botar tudo, porque se você escrever errado algo do que você colocou que não foi pedido, vai cancelar a sua questão igual, tá? E aí, se falar de autócrino, né? A relação autócrina, ela vai ser o quê? É um péptido inibidor que vai ser secretado pelos alvéolos, que ele vai limitar a produção excessiva de leite, ou seja, tá lá produzindo, a mãe tá produzindo muito, muito leite.
Esse péptide inibidor, ele consegue entender que tem leite demais e ele consegue limitar a produção. Então, é só isso que você tem que falar, tá? Endócrino, prolactina, oxitocina e progesterona. Autócrino do péptide inibidor secretado nos alvéolos. Hipogalactia. Hipogalactia, gente. Hipo já fala pouco, galactia de leite. Ela vai ser dividida, ela vai ser a produção insuficiente de leite materna. Ela vai ser produzida de duas, na verdade, ela vai ser definida de duas formas, primária e secundária. A hipogalactia primária, eles falam que é o fracasso da lactogênese, né? É um pouco infrequente e afeta ao menos 5% das mulheres. Ou seja, são mães que não têm leite, tá? É o fracasso da lactogênese, não tem produção de leite nenhuma. 5%, menos de 5% acontece, mas a mãe não tem leite. Ou seja, tem que procurar a famosa mãe de leite para estar dando leite ao bebê, tá? E a hipogalactia secundária é mais comum. Então, tem ali mais ou menos uns 10%, tá? E o que que acontece? É o vaziamento ineficaz, né? Ou pouco frequente das mamas, de diminuição da produção do leite. Ou seja, a mãe, ela tem leite, mas ela produz pouco, tá? É mais comum. Então, vai ser um vaziamento ou pouca produção. Ela tem o leite, mas ela tem pouco. E a primária, ela não tem produção nenhuma, tá? Isso seria a hipogalactia. Outra coisa, quais são os tipos de sucção existe? A gente sabe que a sucção, ela é muito importante para o mantenimento da lactância, para a produção do leite. Quanto mais sucção o bebê faz, mais oxitocina é liberada, mais entra ali na questão das hormonas da lactância, mais tem liberação de leite. Então, a sucção ela tem que ser nutritiva. E como é uma sucção nutritiva, é profunda e rítmica, perdão, permite a alimentação óptima do lactante e é indolora para a mãe. Se dói, a sucção ela está feita errada. Não dói. Se dói, está errada. Típico. E não nutritiva, ela é superficial e ela é rápida. Agora, coisas que perguntam sim ou sim de lactância materna, que muita gente não dá ibope, mas é perguntado. Benefícios da lactância para a saúde pública, benefícios da lactância ecológico, benefícios para a mãe, tá? Esses benefícios da lactância tem que saber sim ou sim. Primeiro, quais são os benefícios da lactância para a saúde pública? Primeiro, que eles querem escutar sim ou sim impacto sobre a mortalidade. Por quê? Os bebês ali, nos primeiros 6 meses, têm uma redução de 13% de mortalidade. E de 6 a 24, 50% de mortalidade. Então, a lactância, ela é um ótimo benefício, porque se os bebês têm problema, vai acarretar na saúde pública. E também tem um impacto econômico, justamente por redução de enfermidades a curto e a largo prazo, que também é pergunta de prova. E a redução das hospitalizações por enfermidades infecciosas agudas. Então, lactância 100% ali de benefício para a saúde pública. Os benefícios da lactância ecológicos vão ser o quê? Porque são considerados um recurso renovável, não desperdiça, não cria contaminação e não implica gastos. Então, sim, é ecológico, favorecer o meio ambiente porque não desperdiça, não tem nenhuma contaminação, né? Se renova sem a necessidade de extrair de algum local da natureza, né? E aí tem os benefícios em si da lactância, né? Que é nutrição ideal para o bebê, pergunta de prova, 5 benefícios da lactância. Nutrição ideal para o bebê, fortalece o sistema imunológico do ninho, cria um vínculo emocional madre e hijo, reduz o risco de enfermidade na mãe, é econômica e ecológica e tem benefícios para a sociedade, tá? Benefícios para a mãe, né? A largo prazo, o que é que acontece? Isso também pergunta muito na prova. Quais são os benefícios, né, da lactância? A gente viu para a saúde pública, ecológico, mas também tem os benefícios a curto e a largo prazo para a mãe. A largo prazo, diminui o risco de câncer de ovário, de câncer de mama e de diabetes tipo 2. E a curto prazo, tem uma retração uterina, perca de peso, né? E retardo de ovulação. Uma coisa também para a gente focar. Tem também para o ninho, tá, gente? Tem benefícios, eu não coloquei aqui, mas resumidamente, né? A gente já viu um pouquinho aqui. Tem o quê? Redução de enfermidades gastrointestinais, diminuição de enfermidades, de infecções respiratórias. Também reduz o risco de infecções urinárias. E a largo prazo para o bebê,
reduz enfermidades respiratórias agudas, tá? Diminui o risco de leucemia, linfoma, diminui também o risco de enfermidades alérgicas. Isso seria a largo prazo. E também uma coisa importante saber é sobre a leite, tá? Leite materna, saber os câmbios que se dá na leite. Então, a leite é um tecido vivo cambiante, né? E ele muda o tempo todo. Então, diga 3 exemplos de câmbios da leite, explique um. Diga 5 exemplos, tá? Então, tem que saber, típica pergunta de prova de NCD. Tem câmbio segundo o ambiente, câmbio segundo a dieta, o estilo de vida, câmbio segundo a idade gestacional. Um pouquinho sobre os câmbios segundo a idade gestacional, porque se o ninho nasce antes do término, o peito ele vai fabricar um leite para um bebê prematuro com mais calorias e proteínas e nucleotídeos e sódio. Então você vê como um leite é inteligente, né? Ele consegue entender que o bebê ele nasceu antes do tempo e eu vou produzir aqui mais calorias e proteínas para esse bebê. Então é muito importante isso, vocês saberem disso. Eu acho também o mais fácil de ser explicados, tá? Uma coisa que a gente não foi falo, mas também costuma perguntar bastante em CD, são problemas que causam problemas de mamas ineficazes, vamos dizer. E as gretas, que são machucados tá, na mama, pode aparecer pus também. Então, a importância de saber como fazer essa acoplagem, né? A auréola Peson, como a mama dela não pode doer, justamente para também não lesionar essa mama. Porque se a mãe tá com a mama lesionada, e se sai secreção, sangue, pus, se desrecomenda a lactância, tá? Se não sai pus, se não sai nada, se tá machucada, a gente explica como tem que ser feita. Porque quando ele agarrar de forma profunda, ela não vai sentir dor. Ela sente dor porque ele tá mamando de forma incorreta, tá? E como a gente sabe, por exemplo, que o bebê está mamando correto? Primeira coisa, peso. O bebê ele vai ter um peso, né, muito. Ele vai estar desenvolvendo com peso porque ele está mamando bem. Segundo, os panhales morrados. Os panhales morrados são as fraldas, tá? Então, ali, 6 ou mais panhales, 6 a 8 panhales morrados, tá? Tá sempre trocando ali as fraldas do bebê. Tem um sono tranquilo, o ninho tá satisfeito, tem deposições frequentes, tá? Que mais? A mãe tem uma boa barrada de leite, porque tá produzindo, o bebê tá succionando, então tá realmente barrando o leite. Então, tudo isso é para saber importante. Leite. Um pouquinho sobre o leite que vocês têm que saber da composição, eles gostam muito de perguntar, é esses pontos. Calostro. O que é o calostro? O calostro é rico em anticorpos. Então, protege ao recém-nascido, tem alta concentração de proteína. Tem a leite também de transição, que tem mais volume do que o calostro, né? Tem um aumento de graça e carboidrato. E tem a leite madura, que tem maior contenido de graça e lactosa. Então, tem que saber essas diferenças, tá? Do calostro e leite de transição, leite madura. E a composição da leite em si. O leite, ele tem o quê? A gente já viu que o leite é um tecido vivo e cambiante, né? E cada mãe vai ter um leite diferente. Mas tem nutrientes que tem em todo leite. Macronutrientes, sempre são macronutrientes, tem o quê? Proteína, hidrato de carbono, graça. Micronutrientes, que são nossas vitaminas, ferros, minerais, né? Tem as células da leite materna, células da leite humana, né? E tem micro-organismo. Tem também o leite, ele tem componentes biológicos ativos, por exemplo, imunoglobulinas, atiamiose, que a gente já vai ver no núcleo de microbiota, agentes inflamatórios, fatores de crescimento, tá? Isso aí tudo o leite tem. E para finalizar o núcleo de lactância, na minha prova não caiu nenhuma técnica na verdade, não caiu nenhuma postura, mas eu sei que agora, no ano 2025, né, foi dado um taxê de postura. A gente não teve esse taxê, então se teve esse taxê, pode sim ser cobrado na parcial, né? E normalmente, eu acredito que se eles forem cobrar, algumas pode ser a balão de Hogger e a postura Cavatito, ou eles podem pedir para vocês explicarem uma postura, tá? Primeiro, antes de entrar em postura, isso caiu na minha prova, saber a técnica de amamentamento adequado. Sempre a mãe vai estar, tem que estar. Como daí relaxada, com as costas apoiadas, um lugar de repouso para os braços, os pés apostados ao chão. O local não pode ter barulho, tem que ser tranquilo, sem ruído e nenhuma iluminação excessiva. Para o bebê sempre tem que estar alinhado, orelha, ombro e cadeira, na mesma linha. O queixo levemente estendido, a cara olhando para a mãe, né? E mirando, perdão, a cara mirando ao peito da mãe.
Então, o queixo dele tem que estar pegando no peito, tá? Ele pode estar também, o recomendado pança com pança, ou seja, barriga do bebê com barriga da mãe, e cabeça, tronco e a cola do bebê tem que estar sustenidas. E aí tem a postura invertida, né, ou balão de rugby, e a postura de cabachito. A de balão de rugby, a mãe tem que estar sentada, o bebê ao mesmo nível do peito, o corpo e os pés do bebê, né, tem que estar debaixo do braço da mãe, a cabeça tem que estar sostenida com a mesma mão, né, e a cola do bebê vai se apoiar sobre a almofada cerca do cotovelo da mãe e pode dificultar, né, ver a abertura da boca e o lábio inferior invertido. E a utilidade dessa postura é o quê? É ideal para bebê prematuro, gêmeos e mãe que teve seu bebê de cesárea, em forma de cesárea. Entenda de cabachito, que aí depois vocês podem estar lendo e adquirindo mais informação. Isso seria de a parte 1 de lactância materna. Vamos para a parte 2 com os outros núcleos agora. Já foi os dois maiores núcleos, basicamente.